Bem, o segundo vídeo aqui da quarentena direto da Nova Zelândia. Eu pensei em compartilhar um pouco sobre as viagens de bicicleta, começando lá em 2014, na primeira viagem que eu fiz pela Europa. Eu fiz essa viagem de Barcelona, na Espanha, até Roma, na Itália, em mais ou menos 42 dias. Eu era muito inexperiente, não sabia muita coisa. E vou compartilhar com vocês um pouco como é que foi esse processo e um pouco como foi a viagem. Eu comecei tendo essa ideia a partir de uma palestra, que chamava TED, que eu vi quando eu estava na universidade, ainda sobre o cara que deu a volta ao mundo de bicicleta. O nome dele é Argos Caruso. E assim, não foi na hora que eu assisti, eu não falei, vou viajar de bicicleta nem nada. Mas aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu já pedalava, pela cidade, assim, como meio de transporte, para ir de casa para a faculdade e tudo mais. E aí me veio, depois de meses, essa ideia de ir para fazer uma viagem de bike. Eu tinha alguns amigos fazendo intercâmbio na Europa pelo Ciências Sem Fronteiras, que era um programa na época que dava bolsa de estudo para a pessoa viajar e estudar fora. E aí eu falei, dentro do meu privilégio de não ter que pagar conta, porque eu morava com meus pais, eu arrumei um estágio, comecei a juntar dinheiro e comecei a me preparar para essa viagem na Europa. Na época eu pedalava uma bicicleta fixa, que significa que ela não tem mudança de marcha e ela tem um pinhão fixo. Então, enquanto você está em movimento, o pedal está girando. Então, se você desce uma ladeira, não tem aquela coisa de relaxar e ficar só curtindo a bike descer. O pedal continua a rodar e você continua a fazer algum movimento. E aí eu peguei a bicicleta que eu usava, comecei a juntar o dinheiro e falei, vou viajar com essa bicicleta aqui. Mas só que para isso eu precisei me preparar fisicamente, porque eu não era um cara que super treinava de bike nem nada, eu só usava como transporte, e viajar de bicicleta fixa requer um preparo meio pesado. E como eu não tinha muita grana, foi que eu comecei a criar o projeto e falar, poxa, talvez se eu engajasse com parcerias, talvez se eu amarrasse parcerias que pudessem me ajudar nisso, a gente começava a trocar por alguma coisa ligada a foto, alguma coisa ligada a escrever em um blog. Nessa época eu nem pensava em fazer vídeo nem nada. E aí foi assim, eu comecei um blog que era, acho que eurofix.com, que era o nome que eu tinha criado antes de Bike Myself, e comecei a escrever sobre a preparação e ia na cara de pau, assim, tinha uma tenda de preparo físico perto de onde eu morava, fui lá, falei, olha, eu tenho esse projeto, eu não tenho grana, eu quero preparar, eu posso ajudar, escrevendo sobre a preparação, não sei, eu nem lembro, na verdade, o que eu ofereci para a pessoa, mas eu lembro que tinha uma coisa muito importante em mim, tinha paixão pelo que eu queria fazer. Isso, às vezes vai mais do que se você tiver uma super proposta na mesa. Ele, foi a primeira parceria que eu fiz, ele falou, não, vamos, treina aqui, a gente dá um jeito, ele me deu, não foi de graça, na verdade eu tive um super desconto lá para treinar. E, cara, foi graças a ir para lá que eu consegui fazer a viagem, porque eu treinava com o pessoal que fazia treino de triatlon, óbvio que eu não era o nível deles, mas eu treinava corrida e bicicleta e muito. Então isso me preparou bem para a viagem. Eu fiz algumas outras parcerias também, algumas que não valeram nada a pena, que eu só produzia, não ganhava nada, na verdade. Bom, embarquei com o dinheiro que eu tinha. Na época que eu fui, eu tinha pouca grana, óbvio, eu era estagiário. Eu tinha, de novo, esse privilégio de não pagar contas, mas era um dinheiro pouco, assim. Eu recebia um pouco mais do que o salário mínimo, juntava esse dinheiro, como não tinha conta nem nada, era um dinheiro que sobrava para mim. E juntei essa grana, converti lá para os euros, que foi duro, sempre hoje mais que nunca, mais duro ainda, do real para o euro. E parti para lá com a ideia de dormir em hostel e usar essas minhas conexões, esses meus amigos que estavam lá para, obviamente, reencontrá-los e também não pagar a hospedagem na ida. E fui eu, despreparado, chegando em Barcelona e com uma câmera na mão e, cara, comecei a viajar. Eu lembro do nervosismo no primeiro dia. Então, eu tô saindo aqui agora, tô um pouco tenso porque a bicicleta ficou meio pesadíssima. E a bicicleta balançando toda errada, assim, sabe? Toda mal encaixada.
ou pelo menos eu achava que era mal encaixada, mas não estava assim tão ruim, e comecei aquela insegurança. Eu lembro do primeiro dia, assim, o primeiro percurso da viagem foi assim, muita insegurança, porque eu acho que eram 60 ou 70 quilômetros, e aí eu falei, meu Deus, eu estou viajando de bicicleta, eu vou entrar na estrada. Só que aí você vai percebendo que não é tão complicado assim, é só de um ponto ao outro, é pedalar 60 km e chegar num destino, você sempre vai ter um destino. Tá bom que a viagem inteira foi gigantesca, mas cada dia é um dia de cada vez. E pô, a viagem para mim foi fantástica, assim, foi onde eu me encontrei, foi onde eu tive certeza que eu precisava disso pro resto da minha vida. Eu vou colocar umas cenas da viagem, alguns momentos assim, tem um vídeo que eu fiz, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, que é talvez um dos meus melhores vídeos, assim, que eu acho, de questão de, não de técnica, mas de ser espontâneo. E aí foi feito, eu fiz esse vídeo, a partir desse vídeo, dessa primeira viagem, eu falei, cara, eu preciso criar um projeto, transformar essas viagens em uma coisa sempre presente na minha vida, e o vídeo foi a primeira ferramenta que eu achei, assim, para falar, pô, eu vou começar a divulgar isso, e talvez isso vire alguma coisa no futuro, mas também ainda não tinha muito a ideia do que eu queria fazer com isso. Não tenho a ideia que eu tenho hoje de qual é a ideia do Bike Myself. Num viaduto errado, eu não podia andar de bicicleta e não conseguia sair, se liga. Tava ali em cima, desesperado, morrendo de medo de alguma polícia chegar, de algum policial me ver e me multar. Meu amigo, vocês não têm noção da montanha que eu subi agora. Eu tô muito cansado, morto. Eu tô tremendo, foi muito pesado. E, né, eu ainda era estudante de arquitetura na época, voltei pro Brasil assim, depois dessa viagem totalmente transformado, com a certeza de que eu tinha que ter essa experiência pro resto da minha vida. Não adiantava para mim eu trabalhar como arquiteto e fazer isso nas minhas férias. Essa experiência, esse sentimento tinha que estar presente na minha vida, mais constante do que só em umas férias. E aí o vídeo de amanhã eu vou contar um pouco de como foi essa transição do primeira viagem para a criação de um projeto, para o começo de produzir vídeo, e falar um pouquinho sobre a minha segunda viagem de bike, que foi para o Japão.